Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o assunto da violência e proteção à mulher. Hoje nós vamos conversar com a doutora Michele Totina, que é presidente da comissão da advogada na OAB Jaú. Tudo bem? Boa tarde, Michele? Júnior, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Que ótimo, doutora Michele. Eu gostaria, antes de falar para os nossos telespectadores, aqueles que assistem, têm visto nossos programas e querem rever alguns programas que já foram transmitidos, você pode ver também no YouTube, no canal Projetos com Júnior Campos Prado. Ali você vai encontrar uma diversidade enorme de assuntos, inclusive muitos dos assuntos que foi o início dos nossos programas, que falam sobre engenharia. E hoje nós estamos então falando sobre esse assunto que é muito importante, muito polêmico, que as pessoas precisam ter esse conhecimento, porque até mesmo para saber os seus direitos e saber que existem, infelizmente, abusos e que a gente precisa ter pessoas, na verdade a gente tem pessoas que estão em lugares competentes para que possam nos auxiliar e fazer com que a sociedade conviva de uma forma harmoniosa. Doutora Michele Totina, queria que você falasse um pouco de você primeiro, tá? Quem é a doutora Michele? Bom, Júnior, eu sou advogada, completando 10 anos de carreira esse ano. Há aproximadamente 6 anos eu recebi o grato convite de presidir pela primeira vez a Comissão da Mulher Advogada da OAB Jaú. Estou no 3º mandato, por confiança do nosso presidente. Faço atendimento voluntário na Casa Rosa. Só para deixar claro, a minha especialização não é violência doméstica. Eu sou especializada em direito previdenciário. Só que eu atuo nessa área por amor. Por já ter sido vítima de violência, por ter familiares vítimas de violência, por conviver com isso desde criança, desde a faculdade, quando não se falava em Lei Maria da Penha. Então é legal falar bem isso porque é por paixão. Então, normalmente, todas as sextas-feiras eu estou na Casa Rosa de manhã fazendo os atendimentos e no meu escritório particular, via Defensoria Pública, também faço essa área da família. Não tenho especialização na área, mas tenho outros cursos de atendimento a vítimas de violência. Muito bom. Que bom. Então, sendo assim, né, você tem então essa função que é importante de presidente dessa comissão, da advogada, que trata principalmente, né, com essa visão, essa preocupação da convivência na sociedade, Sim. Da harmonia entre, né, na verdade, os dois sexos, né, Sim. masculino, feminino, a mulher principalmente, vendo as necessidades da gente ter uma igualdade, até uma proteção, no caso de mulher, que historicamente a gente sabe que ela vem ganhando espaço, porque ela não tinha espaço, né? As mulheres antigamente era quase como escravas, depois elas foram melhorando de posto, mas ao mesmo tempo elas não podiam votar ainda, então elas não podiam trabalhar fora. Então a gente acredita que sempre com a evolução, a gente tem esse avanço do posicionamento da mulher na sociedade. Então, vamos falar sobre as formas de violência. Sim. O que você pode dizer, como ocorre essa violência contra a mulher? As formas de violência, ela vem já definida na Lei Maria da Penha. O próprio histórico da lei traz para a gente na sua fundação as formas. Hoje são 5 as tratadas: a violência sexual, a psicológica, a violência moral, a patrimonial e a violência física. A gente pode falar um pouquinho de cada uma delas? Sim, claro. Vou começar primeiro pela mais tênue, a mais que ninguém dá atenção, a violência psicológica. Nenhum relacionamento, nenhuma agressão contra a mulher começa na agressão física. Não existe isso. Os que acontecem são raros. Sempre no psicológico. Tira esse batom vermelho, mas você vai com essa roupa? Eu não vou na casa da minha família, você também não vai. Essa saia está muito curta, você é burra, você não fez direito, por que meu almoço não está pronto? São pequenas situações diárias que não parecem, a gente está acostumado no cotidiano. O marido fala, nossa, mas você não fez isso ainda? Só que ela vai evoluindo para uma forma maior de violência. Então, normalmente com essa psicológica,
A violência moral entra nos crimes de calúnia, injúria e difamação, que daí já tem um tipo legal específico. A partir dessas vem a violência física, que é o puxão de cabelo, é o empurrão, é o aperto. Viu, mas vem aqui. Você está numa festa, de repente, não, vamos sair aqui. Puxa o braço, um pouco mais de violência, que pode evoluir para um feminicídio. E a violência patrimonial e a sexual. A patrimonial a gente vê muito dela também. O que acontece? Me empresta seu cartão de crédito? Eu pago, eu vou pagar as parcelas. Não paga, nunca. E sempre vai enrolando. Me empresta seu nome para fazer um empréstimo? Também não paga, não acontece nunca. Ou ele some com documentos. Essa questão de documentação, carteira de trabalho, CNH também envolve na patrimonial. Ele dá fim. Há um tempo atrás eu tive um caso no meu escritório particular que o marido, ele tirou a mulher de casa, ele tocou ela de casa sem nada. Eu fui com a polícia, nós fomos com a polícia fazer a busca e apreensão das coisas, os documentos ele tinha tacado fogo. Então a gente pediu enquadramento na violência patrimonial. E a violência sexual, Júnior, é engraçado falar que nenhuma mulher acredita nisso. É o estupro marital que a gente chama. Quando ela não quer manter relação sexual com o parceiro. Ou quando ela quer manter só uma relação sexual normal. Ele força uma anal, por exemplo, que não é o normal para essa mulher, que ela é obrigada a manter. Então é complicado, são formas tênues, mas todas estão enraizadas nesse ciclo de violência. Sim. E é grave, né? A gente sabe até que, indo um pouco mais profundo, você havia comentado, que até mesmo nessa parte sexual, até é um abuso de ter outras pessoas junto na relação e forçar situações. Tem casos, né, que eles forçam. Que contra vamos dizer, o que a mulher quer, ou o que ela considera correto, ou o que ela está acostumada, né? Então, quer dizer, sempre quando existe uma força que, vamos dizer, teoricamente, pelo menos o homem tem uma estrutura física mais forte, é imposta então pelo homem, né, essa força. Então a mulher, no caso, quando ela vamos dizer, subordinada, ela passa a não agir pela vontade dela. Sim. Então aí nós podemos considerar que é uma situação eu vou discordar de violência. Eu vou discordar um pouco com relação na questão da força física do homem. A maioria não agride pela força. A agressão pela força é que deixa marca. Essa violência psicológica que acontece nessa violência, que elas são enraizadas, a psicológica e a sexual. O forçar uma ter relação com mais de um parceiro, ou por algum lugar que elas não queiram, é a subordinação psicológica. Na realidade, a subordinação é a submissão psicológica. O agressor, ele acha que ele tem um psicológico mais forte, que ele está acima da mulher, só que é o contrário, ele é frágil nele. Então ele precisa ter essa mulher no controle, precisa manter essa mulher subjugada para ele se sentir mais forte. Perfeito. Então ele não usa força física, ele usa pequenas palavras. Isso. O que você não dá para mim, eu pego na rua. Sim. Basicamente. O que eu acredito, que eu quis dizer, é que muitas vezes ela vai nessa força moral, porque ele acredita, vamos dizer, por ele talvez ter mais força física, então ele abusa do outro lado, ele tenta mostrar que ele é forte, mas na verdade ele está sendo fraco, né? Como você falou, é uma fraqueza. Mas às vezes na violência, a grande maioria das violências que eu acompanhei, dos casos que a gente acompanha na internet, ele não precisa da agressão, ele faz toda uma violência trabalhando no psicológico dessa vítima. É muito engraçado que quando vem pra gente o atendimento, o advogado, por mais que não seja a nossa área de formação, a gente acaba tendo que dar esse apoio psicológico para a mulher, porque ele inverte a situação, ele joga toda a culpa do relacionamento, toda a culpa do fracasso e toda a culpa da agressão nela, em atitudes que ela teve. Por isso que eu falo que a violência psicológica é a mais grave forma de violência que tem contra a mulher. Ela não deixa marcas, ela não deixa vestígios, a mulher muitas vezes não enxerga. Esse é o problema. Quando evolui para uma física, que já começa a deixar as manchas roxas, já está num caso mais grave, já fica mais difícil para sair da relação. Sim. E essas ocorrências, situações de ocorrências, o que você pode dar mais exemplos? Você já falou alguma coisa, mas... Nossa, posso dar um recente da nossa cidade? Sim. Semana passada, a mulher vítima, relacionamento conjugal, eles viviam em união estável, salvo engano. Acho que, salvo engano, foi no Sila Bauab. Eu vou dar informações que já foram públicas, o resto a gente mantém em sigilo. Salvo engano, foi no Sila Bauab. Eles estavam num processo de separação
Não foi feita nenhuma medida protetiva pela Lei Maria da Penha, embora tenham sido realizados inúmeros BOs, depois se precisar a gente comenta um pouquinho sobre isso. Foi feita só uma medida cautelar de afastamento de corpos. Ele saiu da casa, saiu entre aspas, porque ele continuava frequentando a casa, ia pegar as ferramentas, voltava, continuou tendo uma liberdade que não era para ter. Na véspera da audiência de divórcio, ele foi na casa, eles começaram uma discussão. Ele agrediu a mãe e a filha. Deixou as duas no banheiro, largadas. Ao que tudo parece, foi com faca e um banquinho de metal, um banquinho de ferro. Ele fechou a porta do quarto, do portão, entregou para a vizinha a chave. Olha, chama a polícia porque elas estão mortas no banheiro. E saiu. Isso na quarta tarde, na terça-feira à tarde, salvo engano. Na quarta ele ainda estava foragido, as duas estavam no pronto-socorro em estado grave. Foi cancelada a audiência delas, porque eu acho que era na quarta-feira mesmo a audiência. Na quarta-feira à tarde veio a notícia que ele tinha sido encontrado morto, enforcado. O que a gente consegue disso? Ah, ele já tinha um homicídio nas costas. Então ele já veio do histórico forte de violência. O que a gente entende? Casos que estão na nossa cidade, interiorzão, que está vindo da grande São Paulo. Eu matei, eu me mato. É o extremo do amor. Você não vai ficar comigo, não fica com ninguém. Extremo do amor ou da loucura. Não sei, eu parto mais pela loucura. Sim. Então, o que a gente acha desse caso? Que ele se matou porque ele achou que ele tinha matado as duas. Sim. Fora isso, outros casos de violência na cidade. Muitos outros, isso assim, são experiências particulares, porque a maioria dos casos são subnotificados. A mulher não chega para o boletim de ocorrência. Esse é um problema grave que a gente tem nessa área da violência. Para ficar bem claro, esses casos que ocorrem, né, que vocês atendem como feminicismo, sim, ela é considerado, por exemplo, claro, quando existe, por exemplo, na rua, uma situação em que por acaso uma mulher é assaltada ou é morta, esse caso ele não se enquadra. Não, foi bom você perguntar. E porque estou tentando deixar claro quais são as diferenças, sim, né? Então isso se acontece mais no âmbito assim, familiar, né? Na intimidade de um homem e de uma mulher, mesmo que não seja familiar. Isso eu queria que você falasse. Familiar, âmbito doméstico e relação íntima de afeto. Então você tem que ter um vínculo, obrigatoriamente tem que ter uma ligação para ocorrer isso, porque é uma violência de gênero. A discussão no trânsito, a discussão no assalto, uma agressão no assalto, não vai enquadrar com essa lei mais severa que é a Lei Maria da Penha. Não, o feminicídio pode ser que enquadre, porque o feminicídio ele não envolve a violência doméstica, ele é um assassinato pelo gênero. Eu te mato por você ser mulher, eu tenho ódio de você por você ser mulher, então enquadra. Mas a Lei Maria da Penha não, ela é específica. Relação doméstica, familiar e relação íntima de afeto. Só é legal deixar claro o seguinte, o que são essas relações? Relação doméstica. Toda a relação que ocorre dentro do ambiente da casa, marido, mulher, patrão e empregada, inclusive. Muita gente não sabe disso. O que um patrão faz para uma empregada pode ser considerado pela Lei Maria da Penha. A gente já tem enquadramento e os tribunais estão permitindo isso. São abusos daquela autoridade, no caso, porque da relação entre empregado e patrão. Não é o caso do empregado doméstico, não é empregado empresarial, porque o doméstico ele convive no âmbito doméstico, por isso que tem essa subordinação. Sim, e muita gente não sabe. No âmbito familiar, qualquer tipo de família, qualquer parente, agregado, qualquer pessoa que esteja com a gente. Em relação íntima de afeto, namoro, namorico, ficada, encontros, tudo enquadra nisso. Então percebe que tem que ter essa relação. Você tem que ter um carinho pela pessoa, tem que ter um sentimento, alguma coisa envolvida para enquadrar. Um estranho que me agride eu não posso qualificar pela Lei Maria da Penha. Sim, interessante. E essa parte, por exemplo, do que a gente chama, né, da criminalização que agora tem, do descumprimento da medida preventiva. Ah, isso é bem legal. Protetiva. A protetiva. Não, é bem legal. A Lei Maria da Penha, ela veio aí, é uma das leis mais avançadas do mundo. Embora no Brasil, fica a minha observação, falta a efetividade na aplicação. Então a gente está gatinhando ainda nesse ponto. O que acontecia? A lei vem, ela concede uma protetiva, que é o quê? É a proteção dessa mulher. Então vai afastar o agressor do lar, vai proibir de contato por todas as formas dele, da família. Antes o agressor descumpria essa protetiva, e eles descumprem, porque para eles um papel não vale nada, nada acontecia realmente. Descumpria, saía briga, chamava a polícia, era um outro BO e ficava lá por elas. Agora não.
tem esse papel da protetiva, a mulher apresenta, chama a polícia, ele é preso em flagrante. Se ele estiver no local, ele vai preso em flagrante e fica à disposição da autoridade judiciária. Isso é bem legal. Sei, então é uma situação realmente e antigamente, vamos dizer, antes dessa lei, não tinha essa... Não. A ideia dos homens, a maioria dos homens que você conversa, um papel não serve de nada. Um papel não vai me afastar da minha casa. Eles têm essa falsa ideia. Então, por isso que veio essa lei nova para criminalizar isso. E é bem legal, tá dando uma segurada. Que bom, são leis que vêm. Sim. Então, quer dizer, a gente está conversando, tem vários programas sobre essa parte jurídica, né, de diversas áreas, e a gente percebe que realmente as leis, elas evoluem, né, conforme o andamento da sociedade, conforme a necessidade. Sim. Existem novas leis, né, que são aplicadas para as novas realidades. Exatamente. Ou para realidades antigas que ainda precisam ser... Sim, nós vamos adaptando. Nenhum projeto isso. nasce pronto. Nada nasce pronto, nada a gente nasce com certeza. Então a lei também ela vai se adaptando à relação social, ela vai evoluindo com relação social. E a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é muito legal nesse sentido. Ela evoluiu muito o direito, muito essa proteção com a mulher. E evoluiu de uma vez, por isso que ela tem falhas que estão sendo corrigidas agora. Que bom. A gente sabe também que tem situações vou falar de extremo, né? Porque, como você falou, existe essa preocupação com a relação com a mulher, que ela pode ser, né, do lado moral, como você falou, psicológico, né, parte sexual. E aí a gente sabe que na parte física existem extremos de até mesmo desconfigurar a pessoa. Sim. Então a gente vai voltar daqui a pouco, porque nós já terminamos o primeiro bloco, e nós vamos falar sobre essa situação, até que a lei já está dando condições, né, infelizmente, mas é uma coisa necessária, de ter uma cirurgia plástica, né? Então tá, até daqui a pouco.